Rafael Terra nunca tinha nas redes sociais, né? Daí eu comecei a colocar a Terra do Rafael em todas as redes sociais e daí sempre está disponível, né? Então vocês me encontram aí para alguma pergunta pós-evento, Terra do Rafael. Acredito muito no mobile, pessoal, tanto é que no final dos meus PPTs no SlideShare, eu sempre coloco o meu WhatsApp. E eu já dei palestra na Bahia por causa disso. A menina lá da Bahia viu meu PPT sobre humanização de marcas no SlideShare, gostou e me chamou porque eu trouxe meu WhatsApp aqui. Então, né, funciona. Quanto mais contato a gente colocar aí, mais opções das pessoas entrarem em contato com a gente. Eu tenho um projeto no Snapchat também, pessoal. Snapchat está vivo, Stories não matou o Snapchat, tá? Que eu dou uma aula por dia de marketing digital no Snapchat. E eu tento ser muito fiel ao Snapchat, porque quando surgiu o Stories no Instagram, né, eu comecei a colocar as minhas aulas também no Instagram. E as pessoas começaram a me dizer, nossa, Rafael, eu baixei o Snapchat só para ver as tuas histórias, agora tu está botando no Instagram, parece uma bobagem. Mas mostra como a gente tem que ser fiel àquilo que a gente prometeu para a nossa audiência, né? Então eu comecei a, de novo, só colocar minhas aulas no Snapchat, né? Então quem tiver interesse aí, Terra do Rafael no Snapchat também. Eu adoro essa frase, pessoal. Não há separação entre a realidade e o espaço digital. O mobile matou essa ideia de cyberespaço. Na era da experiência, você não é um perfil, você é você. Então, meio que mostra, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de mídia social. E a gente sempre se apega no social. E acha que só está falando com amigos e tudo mais, e esquece do mídia. Eu acho que tem bastante desenvolvedores aqui, sabem que por trás do algoritmo do Facebook tem uma coisa que se chama grau exponencial 6. Ou seja, se você tem 100 amigos, o seu conteúdo tem um grau viral de chegar até 600 pessoas. As próprias plataformas de monitoramento em rede social, às vezes aparece um alcance muito grande de uma publicação, porque ela leva em consideração esse grau exponencial, né? Então a gente tem essa consciência aí que a gente é mídia, que a gente não está mais falando simplesmente para os nossos amigos, né? E 79% do acesso, pessoal, de redes sociais já é no mobile. Tem algumas marcas, por exemplo, como a Ouro e Prata, que é um dos nossos clientes, que os anúncios em redes sociais já são vistos 84% pelo mobile. Então é uma das marcas que a gente nem coloca mais anúncio em rede social para rodar no PC, porque está claro, né, que o grande engajamento é por mobile mesmo, né? Aqui tem alguns nichos, né, de como eles são acessados em mobiles, né? Então a gente vê aqui que mapas e fotos, 94% e 92% é por mobile, né? Apenas portais e coisas mais densas, como finanças, que ainda a questão de acesso ainda divide muito mobile e PC. Mas tirando essas questões mais sérias aqui, todos os outros assuntos, o mobile é ainda a principal plataforma, né? Aqui, né, pessoal, até briguei com o meu designer, que faltou um são aqui, não deu tempo de arrumar. Mas as pessoas não são, elas estão. E isso mostra um comportamento em mobile que as pessoas são muito volátil, né? É por isso também que eu não gosto muito de eventos no Facebook. Porque eventos no Facebook todo mundo diz que vai, mas no final das contas nem todo mundo vai, né? Então a gente sempre em evento no Facebook, quando faz algum evento, a gente sempre tem a preocupação de mandar uma mensagem no WhatsApp para as pessoas de manhã, se o evento é de tarde, por exemplo. Porque está muito fácil as pessoas confirmarem coisas pela web, né? E uma coisa bem importante a gente saber sobre mobile é que o mesmo conteúdo em formatos diferentes terão acessos e significados diferentes. O que significa isso, pessoal? Nada de estar mais em uma rede social. Antigamente a gente tinha aquela preocupação, né, de nossa, quem trabalha com marketing deve lembrar dessa época, né? Vamos estar bem numa rede social só. Gente, hoje não, porque as pessoas estão em todas as redes sociais no mobile, né? E também porque existem dois tipos de redes sociais, tá?
as redes sociais de engajamento e as redes sociais de posicionamento. As redes sociais de engajamento são aquele conteúdo que você vai, conteúdo efêmero, que você vai engajar naquele instante e depois aquele conteúdo vai sumir e você não vai conseguir uma indexação com aquele conteúdo, né? Um grande exemplo é o próprio Twitter, o Instagram, o próprio Facebook, né? Se você não conseguir um engajamento naquele feed, naquele momento, você morre, né? Então, por isso que, voltando aqui, pessoal, eu defendo que o mesmo conteúdo em plataformas diferentes vão ter significado diferente. Então, se você fazer algo para o Facebook, você pode transformar para um gráfico no Pinterest e você criar posicionamento no Google. Pinterest gera muito indexação no Google, tá? Aquele mesmo conteúdo do Instagram, do Facebook, será que não gera um vídeo no YouTube? Você está gerando posicionamento em Google também. Aquele mesmo, essa minha apresentação mesmo, redes sociais e mobile. Eu posso fazer um infográfico com todas essas dicas, como posso fazer um vídeo. Então, a gente sempre divide os planejamentos para os nossos clientes em redes sociais para engajamento e redes sociais para posicionamento. Qual a diferença? Aqui em redes sociais de engajamento, a gente vai ter conteúdo diário, obviamente conteúdo relevante para engajar aquele consumidor naquele momento. Já a rede social de posicionamento são conteúdos feitos em cima das palavras-chave daquele conteúdo para a longo prazo criar um posicionamento, né? As principais redes sociais de posicionamento aqui são SlideShare, gente. SlideShare indexa muito no Google, então tudo que tu puder de conteúdo criar SlideShare, você vai ser encontrado. Uma rede social que é pouca vista em mobile ainda, mas indexa muito em mobile, é o Pinterest, principalmente os boards do Pinterest. Então, por exemplo, se você vende imóveis de luxo Porto Alegre, crie boards no Pinterest de imóveis de luxo Porto Alegre, que isso você vai ser encontrado bastante também. O YouTube, pessoal, a gente costuma dizer que é uma rede social híbrida, né? Porque o YouTube, se obviamente você criar vídeos semanalmente, você vai criar um engajamento. Agora, se você não tem grana ou equipe para fazer vídeos semanalmente, faça vídeos em cima das suas palavras-chave. Aliás, a grande tendência agora é os sites, né? Cada serviço tem um vídeo explicativo, né? E lembrando que às vezes o mesmo vídeo com com as mesmas imagens, com títulos diferentes, você vai posicionar em regiões diferentes. Então, se eu fazer um vídeo lá, redes sociais Porto Alegre, porque eu quero aumentar minha venda de redes sociais em Porto Alegre, mas eu posso criar redes sociais Curitiba, redes sociais Florianópolis, e eu criar um posicionamento em vídeo em todas as categorias. A única coisa que gera posicionamento em Facebook, a não ser quando a gente está logado, pessoal, são eventos no Facebook. Porque quando a gente cria um evento no Facebook, a gente cria uma URL, e essa URL, ela cria posicionamento também. Então aqui é só para falar um pouquinho de como a gente planeja lá os nossos clientes, né? É sempre em cima das redes sociais que a gente vai gerar conteúdo diário, e redes sociais que a gente não vai gerar conteúdo diário, que sim a gente vai criar um posicionamento em cima das palavras-chave aí do nosso cliente, né? E como a gente engajar, né, pessoal? Agora algumas dicas aí de como criar esse engajamento em mobile a partir das redes sociais, né? A primeira regrinha, pessoal, que eu costumo dizer, daí vocês vão me contar que se com vocês é assim também, mas as pesquisas mostram que é, né? Que rede social combina muito com cama. Por que combina muito com cama, pessoal? Porque o horário nobre hoje de redes sociais no Brasil é das 11 da noite até a 1 da manhã. No turismo, por exemplo, turismo está comprovado que as pessoas compram mais passagens aéreas da meia-noite às 2 da manhã. Então já é um nicho de mercado que tem mudado muito de atendimento em redes sociais 24 horas, porque as pessoas estão comprando as suas viagens, planejando as suas férias enquanto estão na cama, né, ou antes de dormir. E por que na cama também, pessoal? Porque aquele bom dia que as blogueiras adoram no Instagram funciona muito, gente. Então, né, bom dia por quê? Porque a gente pegou o celular, né, do lado que está da cama carregando, né? Então isso serve também, que eu costumo brincar, para a gente brincar, até devia ter feito um slide sobre isso, né? Para a gente brincar de mandinar, brincar de Walter Mercado. Alguém lembra do Walter Mercado, gente? É da minha época, quem tem 30 e poucos deve lembrar. Bom, quem é mais novo não deve lembrar muito. Mas mandinar todo mundo conhece, né? O que é brincar de mandinar, gente? É tu imaginar aquele post, a legenda do post,
o que aquele consumidor está fazendo, tá? Isso muda tudo no quesito engajamento. Vou dar, por exemplo, um exemplo para vocês do post mais curtido e com maior engajamento da Fabulosa Ideia. Foi no dia 30 de julho, que é dia do social media, né? Que a gente pensou, pá, vamos fazer lá um card de parabéns para o social media, blá, blá, blá. Mas como que a gente vai criar um engajamento real, né? Daí o engajamento veio da legenda, pessoal, no Facebook. Foi assim, a gente pensou, pá, o cara, era uma sexta-feira, né? Até caiu numa sexta-feira. Não vamos botar o post de tarde e tal, vamos botar o post lá para 6h30, 7 da noite e brincar com aquele social media que ainda está agendando as coisas do seu cliente, né? Daí a legenda era meio assim, parabéns para você que ainda está trabalhando, ainda está agendando as coisas do teu cliente para o fim de semana, né? E gerou, nossa, se não me engano, 1000 compartilhamentos aquele post, né? Simplesmente porque a gente pensou, o que aquele nosso consumidor está fazendo? Então, isso a gente pensar também na hora de publicar, será que aquele nosso consumidor está na cama, está no parque? Começar a brincar com isso na legenda, que você vai ver que você gera identificação, né? Outra coisa também, né, isso até o Google mostra muito e fala muito dos momentos de microtédios, né, pessoal? Então, por exemplo, no Instagram, o horário nobre do Instagram hoje no Brasil é às 6 às 7 da noite. Justamente porque aquele horário que a gente chama de horário de deslocamento, horário de microtédio, que a pessoa está saindo do trabalho e indo para algum lugar. Então, isso significa também de conteúdo mobile, né? Que vão parar de pensar o nosso conteúdo das 9 da manhã às 6 da tarde. Às vezes é 6h30 da tarde, é às 7 horas da noite que a gente vai pegar do nosso consumidor, né? E para quem não quer, obviamente, todo mundo tem o direito de não querer trabalhar nesse horário, tem as ferramentas, obviamente, de agendamento, né? Eu uso lá na Fabulosa Ideia, por exemplo, para o Instagram, o Instamizer. No Instamizer a gente consegue agendar aí posts para qualquer horário, criar várias automações em cima de hashtag e funciona bastante, né? Transforme seu conteúdo no mobile em leitura escaneada. Pessoal, se tem uma coisa que as pessoas renegam no mobile e renegam com todas as suas forças, é bloco de texto embaixo de bloco de texto. Então, todo o nosso site, isso começa pelo site, né, pessoal? É claro que aqui é a palestra sobre redes sociais, mas começa pelo site, até porque muito dos conteúdos de redes sociais levam para alguma landing page ou para algum site, né? Aquele conteúdo do teu site lá sobre a tua empresa, crie uma infografia, gente, os seus valores. Para que escrever 5 parágrafos seus valores? Você pode criar uma lista com os seus valores, com emoticons, inclusive, que remeta aos seus valores, né? Então, a leitura escaneada é aquela... A psicologia diz que 80% da nossa percepção é visual. Então, tudo que é visual, a gente cria algo, uma empatia em primeiro lugar, né? Então, todo texto de blog, de site, a gente transformar em infográfico, listas. Bom, eu sei que tem bastante desenvolvedor aqui, então estou chovendo no molhado, mas o próprio Google, pessoal, ele já está ranqueando melhor as páginas de sites que estiverem em listas, porque ele vê que o comportamento do usuário é ler mais as coisas em listas, né? Então, leitura escaneada é você ter imagem, é você ter legenda em cima de imagem, é você ter texto em termos de listas, né? E se tu conseguir transformar em infográfico, melhor ainda. Isso vale muito também, pessoal, da forma que a gente chama os posts nas redes sociais. Então, por exemplo, você acabou de escrever um post num blog, digamos, é um post que eu estou escrevendo, inclusive, de tendências do marketing digital para 2017. Tá, vou acabar provavelmente daqui umas 2 semanas esse post e vou colocar lá no Facebook tendências do marketing digital para 2017. Eu vou ter um tipo de engajamento. Agora, se na imagem que eu upar, eu já colocar umas 5, 6 dicas, pessoal, o meu engajamento vai ser 300% maior, tá? Isso é fato. Então, até nas chamadas, né, a gente gerar aquele infográfico. Tem um site que eu gosto muito, para quem não é designer, né, e quer trabalhar essa infografia nas suas redes sociais, se chama Infogram. Infogram, tu joga as informações lá, tu joga algum padrão de logotipia da tua marca, e ele cria um infográfico em cima daquela base e já respeitando o teu design, tá? Então, eu não lembro se é infogram.com, infogram.com.br, mas joguem no Google Infogram com M,
que provavelmente vai ser o primeiro resultado, né? Então, leitura escaneada sempre, né? Pessoal, isso é muito importante, tá? Uma foto bonita é só uma foto bonita. A legenda coloca ela no contexto e otimiza no mobile. Então, nada de simplesmente fotinho no Facebook. Tem que ter legenda em cima da foto, tá? Porque eu sempre brinco, né? Nossa, uma menina bonita em Paris é uma menina bonita em Paris. Mas é a legenda que vai dizer o que aquela menina bonita em Paris está fazendo, né? É a legenda que vai contar. Até tem uma pesquisa do Instagram bem interessante que diz que quanto mais a gente escreve de legenda na foto no Instagram, mais gera engajamento, porque as pessoas ficam com curiosidade para saber o que história aquela foto está contando, né, pessoal? Então, não só joga a fotinho lá no Instagram ou no Facebook. No Facebook, a legenda pode estar em cima da foto. No Instagram, não. No Instagram, a legenda embaixo da foto, né? Porque é outro contexto imagético, né? Caixa alta, grito, emoticons, pode, mas com parcimônia. Pessoal, não tem como colocar negrito no nosso amigo Facebook, no nosso amigo Instagram, né? Então, como a gente chamar atenção para determinado texto, determinado assunto? Caixa alta. Então, se é uma palestra gratuita, coloca a palestra gratuita em caixa alta. Tu já vai ter um engajamento muito maior, né? O caixa alta, ele cria isso aqui, ele cria a leitura escaneada nas redes sociais, né? Então, traduz o início da tua introdução no Facebook, por exemplo, em caixa alta aquela principal informação. Então, se é um vídeo, vídeo em caixa alta. Se é uma promoção, caixa alta. Não tem problema também, pessoal, gritar. Então, por exemplo, nossa, estou no Mobile Summit, muito legal. Cara, isso é como se tu estivesse gritando, tá? Pode, com parcimônia, obviamente, né? Emoticons pode também. Alguém conhece a Void aqui? A Void, a revista Void. A Void, eles fazem vários trabalhos com artistas, né? E eu tenho uma amiga minha lá que ela faz as redes sociais da Ludmilla. Todo mundo conhece a Ludmilla, né? E é bem engraçado e legal o trabalho que eles fazem com ela, porque a Ludmilla só faz o Snapchat, todas as outras redes sociais é a Void que faz para elas, né? E é essa minha amiga que faz. E dela estudou até os emoticons que a Ludmilla mais usa para ela colocar nas publicações, né? Então, emoticons, pessoal, está comprovado que quanto mais informações a gente coloca, por exemplo, num post no nosso Facebook, maior é o nosso engajamento também, né? E é isso tudo, o caixa alta, o grito, o emoticons, que cria a linguagem escaneada do nosso conteúdo, né? Mas, obviamente, com parcimônia, né, pessoal? Que se a gente escrever tudo com caixa alta, a gente não está destacando nada, né? Então, vamos destacar com caixa alta realmente palavras-chave ali ou aquilo que realmente reflete o que é o teu conteúdo no final das contas, né? Isso é bem importante, né, pessoal, quando a gente fala de mobile e de conteúdo digital para mobile, que sempre a gente pensar em branding digital antes de marketing digital. A nossa marca, o nosso design, ele tem que falar antes da própria marca. Um exemplo que eu acho fantástico é o Instagram da KLM. O Instagram da KLM, ele não tem a login da KLM, aliás, eu odeio logo no Instagram de marca, tá, pessoal? Não façam isso. Não colocam logo de marcas no Instagram, porque não precisa. Só que a KLM tu já vê pela cor que é a KLM, sabe? Isso aqui eu já vejo que é da KLM pela cor. Você vê que é o mesmo tom de azul, né? Então essa preocupação estética de como a tua marca vai se comportar antes do marketing digital, né? Isso é muito importante também, porque às vezes o cliente, ele quer mudar o design todo o tempo. E a gente tem que explicar para ele que as pessoas, é meio duro, né, quando o cliente ouve isso, mas é a verdade, que ninguém acessa marca nenhuma, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não entra no Facebook para comprar nada. Vocês não entram no Facebook para comprar um tênis, vou comprar um tênis no Facebook. No meio do nosso feed lá, que a gente vai ver algo que possivelmente vai gerar uma compra ou não, né? Então, por isso, o potencial do design, né? Quando o design que vai criar uma consistência imagética no feed aí da marca que vocês atendem, né? Outra coisa muito importante, né, pessoal, é respeitar o conceito do Instagram. Então, o Instagram é imagem poética, tá? Não é focar no produto, é focar no produto sutilmente, mas principalmente
no usuário, no conceito do usuário em torno do produto, né? Aqui é uma marca de relógio, pessoal, que eu acho uma das marcas que melhor trabalha o Instagram no mundo, tá? Que se chama, é uma marca inglesa que se chama Daniel Wellington. O Instagram deles é praticamente um roteiro de viagem. Vocês veem que em todo post está sutilmente o relógio, mas cada post desse, pessoal, é uma dica de lifestyle, é uma dica de lugar, é uma dica de produto e tal. Eles trabalham muito com parceria com Instagrammers, né? Aliás, uma coisa que eu digo sempre, me desculpem os fotógrafos, tá? Mas cada vez mais eu indico para os meus clientes contratar Instagrammer e não fotógrafo. Porque, é claro, tem fotógrafos que já estão conseguindo a linguagem do Instagram, né? Mas é uma linguagem diferente, gente. Não é a linguagem de estúdio, né? Até um exemplo que eu gosto sempre de dar é de um cliente meu que tem um escritório de advocacia ali no centro de Porto Alegre. E o centro de Porto Alegre, os prédios altos, eles têm vista para o Guaíba, né? E é muito engraçado, porque antes de a gente pegar esse cliente, né, o site deles, tu entrava, era uma marretinha de juiz. Tipo, tu entrava no site dele, era preto com uma marretinha de juiz. Tipo, opa, tipo, totalmente sério e chato, né, gente? Na verdade é que é chato, né? Sendo que quando tu senta na frente do cara, tu vê o Guaíba, sabe? É lindo o escritório dele. Então a gente trabalhou justamente isso, contratou um cara fera em Instagram, né? Para tirar umas fotos poéticas lá e para a capa do site dele ser o que o cliente final vê, que é aquilo, né? Então a gente vive muito a morte do banco de imagens, né? Porque reputação de marca a gente só cria com imagem própria, e isso é muito a linguagem do próprio Instagram, né? E com tudo isso, né, pessoal, a forma de a gente conseguir encontrar esse consumidor aí no mobile e conversar com ele, e criar um histórico é em cima de hashtag, né? Eu sempre digo que existe 4 regrinhas para hashtag. A primeira é, obviamente, o teu nicho de mercado. Eu gosto muito do exemplo da nutricionista, por exemplo, né? Então, se eu sou uma nutricionista, as primeiras hashtags que eu vou botar é saúde, nutrição, alimentação, e aí por diante, né? A segunda, pessoal, é minha marca. O nome da minha clínica, ou o nome meu, se eu for um nutricionista, isso, aquilo, né? Reforçar a minha marca. O número 3 é sobre o que eu estou falando. E procurar no Instagram quais hashtags com mais acesso sobre aquilo que eu estou falando. Por exemplo, se eu vou postar alguma coisa sem glúten, né? Será que sem glúten a hashtag com acento ou sem acento que tem mais acesso, né? Será que vale a pena usar as duas? E assim por diante, né? E final, pessoal, que eu considero uma das mais importantes, principalmente para achar o nosso cliente final, é a localização. O meu escritório lá de nutrição tá no Moinhos de Vento, tá no Praia de Belas, porque depois eu clicando, inclusive, naquela hashtag do bairro, eu vou conseguir achar e interagir os meus clientes ali, né? A gente usa muito isso, pessoal, para achar consumidor para alguns clientes. Eu atendo um e-commerce de moda de bebê, né? Enfim, de roupa de bebê. E é impressionante, gente. Roupa de bebê. Se você clicar na hashtag roupa de bebê, você vai ver que tem lá no mínimo umas 10 a 15 fotos novas por dia de pessoas ao redor do Brasil, né? Colocando conteúdo em cima da hashtag roupa de bebê. O que a gente vai lá e faz? Primeiro, é uma forma de a gente achar pessoas com interesse em roupa de bebê, né? A gente vai lá e comenta, a gente vai lá e interage e principalmente tenta estabelecer um laço com aquele nosso e-commerce, né? Então a hashtag é muito bacana por isso, né? E muito bacana para aumentar a tua base de seguidores também, né? Tem algumas... o próprio Instamizer, né? Ele já... tu bota lá seguir perfis com essa hashtag e isso ele vai lá e segue, né? E uma coisa bem bacana que tem no Instagram é que tu segue 5, 2 tu vai ter de volta, né? Então é bem legal para criar base em cima disso, né? E isso que eu estava falando tem a ver com o Twitter também, pessoal. Antes, na outra palestra, falou bastante sobre conteúdo de Twitter. Eu também acredito muito no Twitter. Os anúncios do Twitter são muito baratos e estão bombando. Agora, uma coisa que eu acho que as marcas esquecem um pouquinho é de conversar com as pessoas e te surpreender entrando em conversas que já existem, né? A gente usa isso muito para um hotel de Gramado que a gente atende.
toda manhã a gente vai lá e digita hotel em Gramado na busca do Twitter, né? E daí é muito legal, gente. Sempre tem aí coisas do tipo, nossa, quinta vez que eu ligo pro hotel de Gramado X e ninguém me atende. Daí a gente vai lá e diz assim, liga pra gente que a gente te atende. Vocês entendem? Surpreende o cara na busca que ele tá fazendo naquele momento, né? A mesma coisa com a roupa de bebê. Se lá no nosso amigo Instagram tem umas 10 a 15 fotos de roupas de bebê por dia, no Twitter, gente, tem no mínimo 40 pessoas por dia falando de roupa de bebê. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, tagueia aquele roupa de bebê, né? E vai lá e fala com aquelas pessoas e cria um relacionamento mais assertivo, né? E daí talvez alguém deve estar se perguntando, Rafael, mas não fica meio invasivo, né? Eu ir lá e me enfiar numa conversa que não é minha? Gente, olha, acho que em toda essa minha vida de social media, eu acho que só uma, duas vezes que alguém disse, nossa, vocês são ridículos. Todas as outras, as pessoas levaram muito bem a gente puxar papo com elas, né? Outra coisa bem importante quando a gente fala de conteúdo de rede social e mobile é a gente fazer o cliente gerar conteúdo para a gente, né, pessoal? Então, daí que surgem as Insta-Mission. Insta-Mission, você dá uma missão para o teu consumidor em cima de uma coisa bacana, até porque não pode mais promoção em rede social, só pode concurso cultural, né? Então, você dá uma Insta-Mission. Quem está fazendo isso muito, muito bem são as revistas das companhias aéreas, né? Então, você pode ver que você entrou na Gol, na TAM, as duas primeiras páginas já é de foto de pessoas geradas no Instagram. A TAM tem uma coisa bem legal, gente, que ela já está dando pontos de milhagem para quem gera foto em cima da hashtag TAMMission. Então, é uma forma de conseguir com que o usuário, né, crie conteúdo para ti em cima da tua hashtag, né? Mas óbvio que a gente tem que dar um bom motivo para as pessoas gerarem esse conteúdo, né? Outra coisa muito legal, pessoal, é live no Facebook. Então, isso aqui é a pesquisa do próprio Facebook, né? Que diz que transmissões ao vivo geram 10 vezes mais engajamento do que vídeos normais, do que vídeos upados ou vídeos do Facebook, né? Então, dá-lhe live no Facebook, pessoal. A gente tem feito experiências com quase todos os clientes lá de live. E assim, ó, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para vocês que o live no Facebook e o Stories do Instagram é o que gera o maior alcance orgânico para as marcas, tá? Se tá com pouca grana e quer divulgar algum produto, cria um live e uma história no Instagram que você vai ver que você chega a muita gente, né? E uma coisa bacana do live é que ele avisa ainda que você está online, né? Então, a gente tem feito lá live para quase tudo, gente. Você pode fazer live para quase tudo. Para divulgação de produto, divulgação de uma campanha, aviso institucional, gestão de crise. Agora não é simplesmente eu resolvi abrir um live, abrir lá o nosso amigo live no Facebook e começar, né? Avise a tua audiência um dia antes, patrocina aquele post, já pergunta umas perguntas prévias do teu consumidor, tá? Porque daí tu já começa o live engajando, tu já começa o live, o fulano perguntou ontem no nosso post e tal, então tu já começa com um engajamento bem bacana, tá? Teste um live que funciona bastante, né? Stories no Instagram, né, pessoal, tem um alcance muito maior que o feed do Instagram. Tanto é que algumas blogueiras estão fazendo uma coisa que eu estou achando bem legal, parece no começo meio confuso, mas no final das contas é o certo. Elas colocam a foto no Instagram e fazem um stories para avisar que entrou aquela foto no Instagram. Parece meio loucura, mas por quê? Porque nem todo mundo que recebe a foto, o stories recebe a foto no feed. Então, só para vocês terem noção, gente, hoje no orgânico, uma foto no Instagram tem alcançado aí 20% da tua audiência total, muito. O Stories consegue 40% a 50%, pessoal. Então, resumindo, o alcance é quase o dobro de um feed de notícias. Então, invistam aí nas historinhas, que é bem bacana, né? O melhor lugar de aprender sobre Stories é seguindo o próprio Instagram Brasil. O Instagram Brasil tem feito, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Buda Bulldog, na real, é uma arroba muito seguida, tem quase, se não me engano, 5 milhões de seguidores no Instagram,
E o Instagram tem feito uma coisa bem legal, enfim, nas histórias, né? Que eles têm valorizado uma vez por... Ok, tá acabando meu tempo. Uma vez por dia, né? Alguma arroba que faça muito sucesso. Então, hoje, por exemplo, eu peguei esse PPT de hoje, tá? Hoje eles estão divulgando o Buda Bulldog, que é um cara lá, né? Que tem um Bulldog que faz muito sucesso. Então, a gente saber que no feed é a perfeição e nas historinhas ali é os bastidores, né? Então, trabalhar isso. Mas também pode gerar venda, pessoal. O formato da história é muito bonita. Então, esse aqui é um case real nosso. A gente tem cursos dentro da Fabulosa também. Então, esse aqui, até o nosso designer botou aqui o tamanho da imagem, né? Fica na tela total enfim, do smartphone, né? Então, fica um formato de conteúdo muito, muito, muito bonito. Então, a gente tem trazido coisas de venda institucional também nas historinhas pelo formato e pelo alcance. Então, se eu sei que eu tenho nas histórias um alcance 40% mais do que o feed, por que não fazer, né? Então, até coisas de venda, como esse curso aqui, a gente tem trazido também num formato, e é aqui o formato de imagem da história, tá? O LinkedIn, né, pessoal, parar de pensar em CV, pensar em PC, PCM, o que significa tudo isso tudo? CV, né? Parar de pensar o LinkedIn só para colocar o currículo lá. Pensar em conteúdo, em produção de conteúdo, mas produção de conteúdo mobile, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Há 3 anos, depois que houve todo esse boom de smartphones no Brasil, o LinkedIn tem crescido 20% a 30% de audiência no Brasil, tá? É uma das redes sociais que mais cresce no Brasil em audiência. E o principal uso das notificações é por mobile aqui, né? Então, cresce a marca que produz conteúdo, né, gente? Então, a forma de crescer no LinkedIn é produzir conteúdo. O LinkedIn tem os artigos, né, que geram uma indexação muito bacana no Google também. E o LinkedIn agora também ele está avisando pessoas que têm um hábito de consumo no mobile muito forte. Ele está avisando quando tem algum artigo interessante a ver contigo. Então, o LinkedIn já está dando uma curadoria em cima daquele conteúdo que tu produz, né? Bom, indo bem rapidinho só para acabar. Pessoal, o Facebook lançou há 3 meses. Quem é que já viu os anúncios em Canvas? Alguém já viu? Ninguém? Já? Pessoal, o Facebook vendo que a principal engajamento é mobile em anúncios, né? Ele criou os anúncios de Facebook em Canvas, tá? O que são esses anúncios? Eles são bem parecidos com stories aqui, com as historinhas. Ele dá um formato inteiro do smartphone, tá? E você pode criar um hot site, você pode ocupar várias coisas multimídia, um vídeo mais uma imagem, no mesmo anúncio. E o bacana, pessoal, é que quem já viu, já deve ter visto, é muito louco. Simplesmente tu tá no Facebook e pula um anúncio na tua tela inteira. Então, meio que o engajamento ele é muito grande, porque o consumidor se engaja pelo diferencial, né? Nossa, um anúncio pulando no meu smartphone todo. É claro, né, pessoal, tem muita gente que também está vendo como spam, né? Imagina tu tá navegando no Facebook e pulando lá um anúncio total no teu smartphone. Mas a gente já testou para alguns clientes e o engajamento é muito bacana, e sem contar que no mesmo anúncio tu pode transformar em vários requisitos multimídias, né? Snapchat não morreu, tá, pessoal? As web celebridades estão lá. Então a gente tem feito muita coisa de RP digital, tá? Até tem uma ação bem bacana aqui com a inauguração do Iguatemi, que o Iguatemi convidou várias blogueiras famosas, né? E elas mostraram via Snapchat um dia do Iguatemi a partir do Snap delas, e gerou, se não me engano, o Snap do Iguatemi estava lá nos 300 seguidores. Depois dessa ação, ele já está em 5.000 seguidores. Então o Snapchat sim funciona, e eu sempre brinco, né? Se tu tem uma marca parecida com a Gangue, por amor de Deus, esteja no Snapchat, porque todo jovem tá lá, né? Aproveite os check-ins, pessoal. O Swarm também não morreu, tá? Então tem várias marcas que se aproveitam disso, né? Valorizar a cultura selfie. Eu não sei quem foi no Rio de Janeiro nos últimos tempos, mas a rede Intercity Hotéis inaugurou um hotel chamado Yo,
que ele é quase na frente do Pão de Açúcar lá. E uma coisa bem bacana, né, que eles colocaram pau de selfie. Tá, acabou, gente. Só acabou isso aqui, eu acabo. Bom, vai estar no meu slide share depois isso tudo. Só terminar o case, né? Ele vendo que as pessoas estavam colocando muito a cabeça para fora da janela para tirar selfie, eles colocaram pau de selfie nos quartos. Tipo, parece uma bobagem, mas foram matéria na exame, né? Por causa disso. Gente, teria muito mais coisa, mas muito obrigado, tá? Temos tempo para uma pergunta. Alguém gostaria? Por favor, levante a mão ali. Rafael, tu falasse no início da palestra sobre a diferença das redes sociais de posicionamento e de engajamento. Eu queria saber se no caso das de posicionamento, existe uma forma mais indicada para posicionar a empresa nessa rede social sem criar uma confusão na cabeça do usuário, talvez achar que a rede está abandonada, ou existe uma frequência que essa rede deve ser alimentada? Uhum. Olha, a rede social de posicionamento ela é muito pensada na busca do usuário. Então não vai ter esse problema, digamos, de percepção de marca. Por quê? Porque quando o usuário te procurar naquelas palavras-chave, ele vai te encontrar. Então tu está sanando, no final das contas, a busca dele. Então por isso que não vai ser errado, né, ele ir lá te encontrar e ver que tu só produziu aquele conteúdo porque ele achou aquele conteúdo que ele estava procurando, né? Mas o principal é tu descobrir para o cliente o que eu vendo, aonde eu vendo. Então, se eu vendo pizza Porto Alegre, eu vou criar vídeos no YouTube com os títulos Pizza Porto Alegre, galerias no Pinterest, Pizza Porto Alegre. E justamente, respondendo a tua pergunta, não vai criar isso na cabeça do usuário, muito pelo contrário, porque tu está justamente entregando o conteúdo que ele está buscando, né? Então é muito, e daí o importante, né, pessoal, usar lá o planejador de palavras-chave do Google, né, para ver o que realmente o cara está te buscando e com como. Por exemplo, eu vendo assessoria de comunicação, gente. Assessoria de comunicação é com 4S. Gente, 60% das pessoas chegam no meu site procurando assessoria com C. Com C. E daí eu pergunto para vocês, eu quero esse empresário que escreve errado? Claro que sim, né? A gente até ensina a escrever certo. Então é isso, né? Eu tenho que entender o que eu quero me engajar, o que eu quero posicionar e também como esse usuário está me buscando, né? E isso, a plataforma mais indicada é o planejador de palavras-chave do Google mesmo, né? Mas tu vai estar fazendo o correto porque tu está entregando a busca que o cara está te procurando, né? Era isso, né, Cintia? Obrigado, gente.